Tu tens um caderninho? Tu faz as tuas contas? Não? Te cuida para não ser roubado. Quer saber mais? Vem pro vídeo. Shalom, sou Israel Tvorek e esta é a porção semanal, a Parashá Bamidbar. Bamidbar significa no deserto e este é o livro de números. Ele tem um monte de contabilidades. Bem, o Israel aqui vive dizendo para as pessoas assim, ó, as contas a gente faz nas pontas. Como assim? Cara, trata de, logo de manhã, fazer as contas do que você planeja para o dia e de noite a gente avalia para ver se a gente atingiu as metas que a gente se propôs a fazer ou se a gente está precisando caprichar mais algum detalhe. Simples assim, nas pontas as contas. Por quê? Porque se durante o dia a gente fica parando para ficar pensando na morte da bezerra, no que queria ter feito, no futuro do pretérito, mas que deu para entender? Não. Logo de manhã você já faz o teu planejamento, você visualiza, pede ajuda para Deus, a gente faz como Jacó. Quando ele tinha que enfrentar Esav, ele, primeiro de tudo, ele já se preparou estrategicamente para a situação. Taticamente, separou seus acampamentos, deixou tudo organizado para qualquer eventualidade. A seguir, ele rezou e aí partiu para ação e mandou presentes para o irmão. Ele começou aos procedimentos de negociação e foi plantar a paz. E realmente a paz ele conseguiu, mesmo diante do mais ameaçador inimigo. Ou seja, coloca as coisas no tamanho certo. E é exatamente por isso que a gente precisa fazer as contas. Eu tinha um professor que me dizia o seguinte, você tem um caderninho? Você tem uma planilha? Não? Meu Deus, você pode estar sendo roubado. O meu sogro fala assim, ó, esse caso aconteceu mesmo. Tinha dois armazéns perto de onde ele morava. Em um deles, cada um dos filhos chegava na geladeira, pegava uma bolachinha, pegava um refrigerante. E no outro, o pai, vem cá, tu pegou isso aqui? Anota. Depois tu vai ajudar o pai para arrumar nisso, vai ajudar o pai para arrumar naquilo. Qual dos dois negócios você acha que ainda existe? Qual dos dois negócios você acha que prosperou? Isso é algo de bom senso. Então, nas pontas, a gente faz as contas. Mas na hora H, durante o dia, de hora em hora, se você para ficar pensando se podia ser melhor e não sei o que, se eu podia ser melhor e meus pecados do passado, vou me arrepender e não sei o que. Quem disse que isso vem do lado bom? Todo mundo tem um impulso bom, todo mundo tem um impulso de oposição dentro de si. Tem um anjinho e tem o vermelhinho aqui do lado, cada um dando um conselho. Às vezes o vermelhinho se disfarça de barbudo, velho, religioso, sabe? Não, cara, não tenta ser mais sábio que o sábio, não tenta ser nem mais nem menos. Faz as contas, entendeu? Te enxerga realmente quem tu é, ama isso, agradece, vê o teu lugar na fila do pão, porque a partir do momento que a gente faz as contas, que a gente sabe, que a gente equaliza exatamente onde está, a gente está com os pés no chão, a gente está agindo com bom senso, e a partir de agir com bom senso, a gente consegue dividir contabilmente, a gente vai contando e vai dividindo os problemas em pedacinhos pequenos, e aí a gente consegue ser efetivo. É mais ou menos isso assim, ó. As pessoas têm uma autoapreciação, não raro, que precisa de ajuste. Se você tem uma autoapreciação correta, você tem muito mais chance de êxito. Ninguém tem compromisso com o erro, compreendeu? A gente, quando fala ama ao próximo como a ti mesmo, é exatamente isso, ó. A gente precisa exercitar a autoestima, e autoestima é amar o que a gente é e também o que a gente almeja externalizar, o que a gente almeja ser. Ou seja, nós temos dentro de nós pedras preciosas e muitas delas continuam precisando de polimento. Agora a gente precisa reconhecer que elas não estão polidas para poder chegar lá, mas nada impede a gente de ter uma visualização do nosso potencial, amar esse nosso potencial, amar cada uma das conquistas que Deus nos proporciona atingir e cuidar muito bem delas e vai por pequenas porções, realizando uma a uma. Aí a importância de fazer as contas, aí a importância da gente saber onde a gente está, porque com o pé no chão você pode, de fato, de degrau em degrau, atingir limites ou patamares que a gente jamais imaginaria. Não há maior satisfação que uma alma pode ter do que ter, no final do dia, realizado aquilo que se propôs dentro
daquilo que estava no seu alcance. Ou seja, nem é óbvio que não está sob meu controle as circunstâncias que o dia vai me trazer. Mas aquilo que está sob o meu controle, o que é? É a ação, a reação, o que eu vou fazer a respeito disso? E se eu conseguir, dentro daquilo que me propus, fazer o melhor possível e até ultrapassar esse limite, maravilhoso. E dentro do projeto, a gente também precisa estar muito bem quantificado o que fazer caso o plano tenha contratempos. E olha, gente, cortar o erro no começo é muito mais fácil. Então, assim, se a gente se mete na rua errada, já reconhece que entrou na rua errada, para, olha e vê como sair logo dessa. Agora, se a gente insiste que tá certo, entendeu? E que a gente é que tá certo, que o mundo tá errado, cara, o Criador tá falando com a gente o tempo todo. Ele tá mandando mensagens, recado pra gente o tempo todo. Como é que a gente vai dizer que o Criador tá errado? A gente é que não tá percebendo às vezes corretamente as coisas e a gente, isso sim, botou no plano desde de manhã. Deus, me orene Hashem darkeha. Meu Deus, ilumina os teus caminhos para quê? Para que eu possa aproveitar da melhor maneira cada uma das oportunidades. E caso eu veja que o resultado não está saindo como o esperado, já corte logo. E se eu não cortei logo, já na segunda oportunidade já corta o erro, porque a gente não tem compromisso com o erro. Nós temos compromisso com o bom caminho. E qual é o bom caminho? É o caminho da Torá e das mitzvot, ou seja, o caminho do projeto pelo qual o mundo foi feito, que é a Torá, que precede a criação do mundo em milhares de anos. A Torá é como se fosse o projeto, a planta baixa em cima do qual o mundo é erigido permanentemente pela palavra divina, e o Criador nos faz a sua semelhança. Ele diz na Torá o que a gente precisa fazer para ser semelhante a Ele, porque Deus não tem forma de homem, de ser humano, mas o Criador ama, a gente ama. O Criador faz bondade para as pessoas, a gente faz bondade para as pessoas. O Criador transforma, Ele nos dá força para, dentro desses conselhos que a gente tem, de puxa para o bem ou puxa para o lado da oposição, a gente pelo menos tem como fazer a etkafia, a gente tem como quebrar o mau comportamento e a partir disso o Criador resolve a situação toda. Os justos, as pessoas que atingiram um grau de controle desse processo, uma maestria. Maestria se atinge depois de 10 mil horas se dedicando a alguma determinada área. Então imagina assim, pessoas que o Criador reconhece essa maestria, elas conseguem até ir lá na origem daquilo que não é tão positivo e iluminar. Isso chama Idhapha, é a transformação. Mas a gente precisa entender que isso daí, qual é o nosso lugar na fila do pão? Justos são poucos, entende? Mas há um nível que nem os justos atingem, que é o nível do Baal Teshuvah. O Baal Teshuvah é, em português, o penitente, a pessoa que se dá conta que deu errado, que fez alguma coisa que não era correta e ela volta, entendeu? Ou seja, que um justo ele vai no caminho certo, mas aquele que errou, ele foi muito mais para trás, então para ele poder chegar e ficar procurando o caminho do justo, ele percorre uma distância muito maior. Então, claro que a recompensa lá de cima é pelos esforços. Deus te conhece pelo teu esforço. Ele sabe do ponto A que você saiu, ponto B que você está chegando. Então o Criador diz assim, a recompensa daqueles que procuram se corrigir é muito mais elevada daqueles que nunca erraram. Isso é demais, cara. Então a gente não precisa se condenar porque errou, compreendeu? A gente precisa pedir a Deus sempre humildade, bitul Torá, né? A gente precisa estar se anulado diante da busca da verdade, da iluminação. A gente precisa exercitar como quem faz uma academia, como quem faz um esporte. A gente precisa exercitar passo a passo, estágio por estágio, fortalecer as nossas fibras espirituais para a gente exercitar cada vez mais um Kabbalat Ol Malchut Shamayim, ou seja, a gente aceitar o jugo dos céus, a gente aceitar quem é que dá as regras do jogo é alguém que tem uma generosidade absolutamente infinita. O Criador realmente desequilibra a realidade para o nosso benefício, muito além de qualquer capacidade intelectual que a gente possa ter para simbolizar essa realidade. Isso é extraordinário, cara. Antes de mais nada,
Se você quer mais detalhes desta paraxá, em algum lugar aqui do vídeo e também na descrição, você vai encontrar sobre essa mesma paraxá um vídeo que a gente já produziu a respeito, com o Midrash, com a Kabbalah a respeito. Vale a pena conferir, não perca. Mas o que a gente quer dizer aqui é o seguinte, ó, alguns detalhes dessa paraxá que não podem ser esquecidos, desse pedaço da Torá que a gente não pode esquecer, de como exercitar essa contabilidade. Primeiro mandamento que já tem nesse livro é fazer as contas do povo hebreu. As pessoas que estão se esforçando, as pessoas regulares, elas são contadas a partir da idade que elas já começam a trabalhar e tal, idade militar, mas a gente tem os levitas que já são contados desde o nascimento, porque eles estão ali substituindo, né, os coanim, os sacerdotes já estão substituindo o trabalho que era para ser dos primogênitos. Os primogênitos não tinham conseguido fazer isso por causa da história da sua ansiedade para esperar o Moisés chegar e tal, acabaram caindo no bezerro de ouro, e os levitas não caíram nessa. Então, os levitas, eles pegam o lugar dos primogênitos, eles são os sacerdotes. Os primogênitos são resgatados por suas famílias até hoje numa cerimônia chamada Pidyon Haben, a coisa mais bonita. E o principal é o seguinte, um sacerdote ele tem toda a obrigação de aproximar, a gente vê que ele tem que aproximar na hora da montagem e desmontagem daquele tabernáculo, do templo móvel que estava ali no deserto e que também depois seria trasladado para Jerusalém, onde houve o primeiro templo, o segundo templo em breve seja reconstruído o terceiro templo, um local onde a presença divina, Shekhinah, é visível, habita, e a gente olha, a gente se lembra, a gente se recorda que tudo tem conserto, e enquanto isso não tem, a gente estuda a respeito disso e a gente lembra disso. Por isso que é tão importante você estar assistindo esse vídeo conosco, por isso que é tão importante o teu like, não deixa de dar um like, por isso que é tão importante chamar os amigos para assistir um vídeo desses, compreendeu? E é por isso que é tão importante quem está mandando um Pix, quem está mandando uma colaboração aí, para quê? Para a gente melhorar continuamente esse trabalho de conscientização que a gente procura realizar através deste canal. Quem participa de uma aula particular, quem participa de um encontro presencial online, nossos encontros, aí que a gente faz, que graças a Deus, olha, muda vidas. A gente recebe do mundo inteiro, a gente que assiste, a gente fica impressionado como cada um de nós está empoderado lá de cima para fazer uma imediata diferença simplesmente por ter um caderninho, por fazer as contas, por ver o que eu posso realmente fazer de diferença no mundo a partir de pequenos gestos que estão ao meu alcance imediato, como fazer um sorriso para alguém, como ajudar um idoso, uma criança, ajudar o filho a fazer o tema, ajudar a lavar a louça, tirar o lixo de casa, trocar uma fralda, cara, atender bem o teu cliente, ser atencioso com o teu chefe, com os professores, no trânsito. Tem tanta coisa boa que a gente pode fazer de imediato que você pode se transformar, sem dúvida, está ao teu alcance, ser um levita, ser um primogênito, ser uma pessoa que é a referência para todas as demais, nem que seja no seu universo interior, na maneira que você administra a tua própria vida, como eu administro o meu próprio mundo. Isso está no meu alcance. Isso ninguém pode mexer, porque isso é o pedaço de Deus que nós temos dentro de nós que desequilibra tudo a nosso favor. Então é justamente isso, cara. Quando a gente vê o Jacó mandando presentes, a gente vê o seguinte, ó, a Torá certamente não precisa da nossa proteção. É a Torá e seus mandamentos que nos protegem. Muitas vezes as pessoas ficam desesperadas aí tentando convencer os outros de suas ideias. Cara, tolerância já é uma coisa fantástica. Mas principalmente a aceitação incondicional das diferenças é uma das atitudes mais poderosas que existem. É aceitar que Deus vai resolver. Então, para que eu precisaria perder a minha cabeça, me perder das minhas contas, me perder do controle que eu posso exercer efetivamente sobre a minha vida e sobre o que eu realmente posso fazer de efetivo, ficando desesperado, tentando converter, convencer, deixa pra Deus, entendeu? A maioria de nós pode, pelo menos, quebrar aquela preguiça, porque a preguiça parece que sempre acorda mais cedo, né? O cara quer levantar da cama e... não, fica mais um pouco. Não, preguiça, você já acordou, né, cara? Pô, cara, o que é isso? Gente, o lugar que uma pessoa esforçada atinge é infinitamente mais alto do que aquele que está só na sua área de conforto. Por mais nobre, bonita, protegida que seja, a gente não precisa jamais
se desesperar, a gente entrega ao Criador, o Criador vai resolver, porque Deus é infinitamente bom. E contra a estupidez do mal, a gente diz que contra a estupidez do mal, a gente precisa ser estupidamente bom. Então, qual que é a forma prática da gente evitar ser levado a disputas? É estudando a Torá, é vivendo de acordo com os seus ensinamentos, e essa é a maneira da gente se conectar com Deus e nos distanciarmos de qualquer conflito, porque nós estamos nesse mundo, isso sim é para fazer luz. A escuridão não tem existência própria, tudo é luz, e o que a gente não percebe como luz é simplesmente porque é algum espectro de energia que é além do que a gente pode ver, mas ninguém disse que por sermos feitos à imagem do Criador, quem foi, já que a gente é feito à imagem do Criador, se algo a gente não percebeu ainda como luz, é porque isso está além do nosso espectro de visão física, do nosso espectro físico de visão, mas ninguém disse que nós não somos feitos à imagem do Criador. Porque a gente faz as contas, a gente está fazendo o que ele mandou. Como o Criador pede para a gente contar, ele está nos ordenando isso. Isso é uma mitzvah. E ele diz como contar. Não é ficando contando por cabeça 1, 2, 3, não. É por doação. Porque se a gente ficar contando, o ser humano tem um impulso bom, um impulso mau. E se a gente ficar contando 1 a 1, a gente poderia ativar os nossos maus impulsos, a inveja, a mesquinharia e tudo mais. E todo mundo sabe que esses impulsos de ambição, de inveja, de mesquinharia, foram feitos para quê? Para gerar disputa entre os sábios, para que um quisesse saber mais do que a Torá. Porque a disputa entre os sábios multiplica o quê? A sabedoria. Uma distorção desse impulso surgiu com a árvore do conhecimento, quando foi comida um pouquinho antes do Shabat. Se ela tivesse sido comida no Shabat, o ser humano foi criado um pouco antes do Shabat. Se o ser humano tivesse aguentado até o Shabat, sido menos ansioso, ele já ia receber tudo isso e a gente até hoje já estaria vivendo no paraíso. Agora a gente está quase lá, porque a gente está se dando conta que é para isso que existem as disputas, é para aumentar a sabedoria, o conhecimento, a generosidade, os bons atos. Muito bem, então a gente conta as pessoas por doação. E por que o Criador faz questão de contar e recontar várias vezes o povo? Porque o que a gente conta? A gente conta aquilo que a gente ama. A gente conta aquilo que é especial. A gente conta aquilo que é importante para nós. Isso também tem tudo a ver, e não é por acaso que essa paraxá é lida justamente, praticamente na conclusão da contagem do Homer, aquela medida de farinha que foi contada desde a saída do Egito até daqui a pouco na festa de Shavuot, a festa do Pentecostes, a festa da revelação no Monte Sinai, onde todos nós vamos celebrar os 3.310 anos aproximadamente que a gente ganhou de presente do Criador a revelação dele mesmo. Ele fala, eu sou teu Deus, não terás outros deuses além de mim. A humanidade começa a sacar através do povo hebreu para que a gente está aqui. A gente está aqui desde já para fazer o melhor de nós mesmos. Ou seja, porque Deus te mandou fazer as contas, porque Deus mandou você ter autoestima, amar cada uma das coisas que ele te dá, cuidar bem delas e multiplicá-las com muito juízo, com muito bom senso, com muito amor, com muito carinho. Você vai estar fazendo o quê? A gente vai estar abrindo uma portinha, uma frestinha, e onde estava escuro fica tudo iluminado. Um pouquinho de luz afasta muita escuridão. A gente não gasta nada mais de uma vela para acender a partir de uma velinha que a gente acendeu na própria vida, acender infinitas velas mais. Até quando a gente vai esperar para ser uma fonte de luz nas nossas próprias vidas? E a partir do momento que você exercita e externaliza, pratica tua melhor versão, meu Deus, se Deus está com a gente, quem vai estar contra? É uma força irresistível de sucesso, de saúde, de prosperidade, muito além de qualquer conta que a gente poderia fazer. Gostou? Dá um like, já adiciona ao nosso canal. Muito obrigado por você que está mandando um pix. Mostre esse vídeo para os amigos, vem para os nossos encontros presenciais e online e principalmente ver o que já está fazendo de prático para ter hoje um ótimo dia e plantar um maravilhoso Shavuot e um Shabbat Shalom vivido com todo entusiasmo e vibração com a tua família e amigos. E até o próximo vídeo.